Oi, povo, tudo bom com vocês? Voltei para mais um vídeo, demorei, mas eu voltei. O importante é isso, gente, o importante é voltar. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que é um pouquinho sobre estudar medicina no Paraguai e toda essa adaptação com o espanhol, porque eu vejo lá no Instagram, e aproveitando para dizer que se você não me segue no Instagram, você está perdendo, me segue lá, vou deixar aqui para vocês na tela. Então, das dúvidas. E a maior delas, gente, é o medo do espanhol. Incrível que eu tive que agora fazer um vídeo só voltado para isso, para falar sobre o medo do espanhol. Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi toda a minha adaptação até agora, o meu segundo ano. Já estou terminando o segundo ano e eu vou contar para vocês mais ou menos como é que é a adaptação do espanhol. Primeiro, eu quero confessar que o espanhol foi também um dos meus maiores medos quando eu decidi vir pra cá. Porque, real, eu não sabia falar nada, tipo, eu não sabia falar nenhum olá, entendeu? O que eu sei, eu aprendi aqui, aprendi sozinha. E na adaptação também do dia a dia. Mas vamos lá pro meu primeiro dia de aula. Ao mesmo tempo que eu senti muito medo, eu me senti também mais confortável. Primeiro, porque quando eu cheguei era assim, 100% brasileiro. Todos os alunos que estavam lá para recepção, porque eles fizeram uma recepção pra gente, todo mundo que estava lá era brasileiro, tipo, todo mundo, acho que eram umas 300 pessoas e todo mundo era brasileiro. Eu não conheci nenhum paraguaio no ano que eu entrei. Em agosto, eu lembro que era até o meu aniversário, o primeiro dia de aula foi meu aniversário. E aí eles fizeram uma recepção e tal, com alguns professores, e coordenador, o diretor acadêmico, o cônsul também estava lá, enfim. E aí, quando o diretor acadêmico abriu a boca para falar, eu já fiquei meio assustada, porque eu não entendi bolufas do que ele falava. Quando o outro diretor também falou, também não entendi nada, mas aí alguns professores que estavam lá, eles falaram um portunhol, e quem sabia falar português falou português também. Então, assim, eu achei bem legal a forma que eles têm de te entender e tentar fazer você entender eles. Isso é muito bom. Eu acho que é porque, como a gente está aqui na fronteira, eles sabem falar, muitos deles sabem falar em português. Então, isso facilita a nossa comunicação com eles também. Na secretaria, as meninas da recepção são todas paraguaias, mas elas sabem falar português. Se você falar português com elas, elas vão entender e vão te responder em português também. Na secretaria, a mesma coisa, eles sabem falar português. Se não sabem falar, eles sabem entender, eles entendem o português, então isso é muito fácil você se comunicar. Então não vem pra cá com medo de que você não vai entender nada, você não vai conseguir se comunicar com ninguém. Não, nada disso, que até o pessoal da limpeza sabe falar português. Foi o que eu falei pra vocês, eu acredito que é por ser fronteira, eu vou repetir de novo, eu sempre falo isso no outro vídeo, que eu moro na fronteira do Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro com Mato Grosso do Sul. Então, Pedro Juan Cabaleiro é fronteira seca com Ponta Porã. Nada separa, é uma rua só e você atravessa como você quiser. Não tem ponte, não tem nada, é uma fronteira seca. Então, eu acho que essa facilidade de travessia, do contato dos brasileiros com os paraguaios, eu acho que isso facilita que todo mundo sabe falar português por aqui. Bom, então tá. Aí o primeiro dia de aula foi assim, né? Não entendi nada, tomei um susto, fiquei apavorada. Mas aí chegou as primeiras semanas de aula. As primeiras semanas de aula, os professores meio que fizeram uma coisa pra gente se adaptar, tipo, se apresentava, pedia pra você falar um pouco de você. Aí você vai conhecendo todo mundo na sua sala, todo mundo brasileiro. A minha sala não tem nenhum paraguaio. Todo mundo é brasileiro na minha sala, 100%. Eu tinha seis matérias. Então eu tinha 6 professores. Só que em anatomia eu tinha 3 professores de anatomia. Um deles era brasileiro, mas ele só falava em espanhol. E o espanhol dele, pra mim, era o pior. Mas não era que, tipo, ele não sabia falar, mas é que ele falava tão bem espanhol que você achava que ele era paraguaio. Tipo, o espanhol dele era muito fechado, a gente não entendia nada do que ele falava. A minha outra professora também, de antropologia, também tem um espanhol bem puxado, porque ela fez faculdade em Cuba. Ela é paraguaia, entende português, mas não sabe falar português, nada. Mas o restante dos professores, todos eles sabiam e entendiam português. Então, eles ficaram jogando aquele portunhol na sala de aula, nos primeiros dias. Então, isso facilitou bastante, deixou a gente, assim, bem em casa, bem à vontade. Quando eu cheguei, eu achei que aqui era uma oportunidade muito grande de eu aprender uma língua nova no país de origem mesmo, sabe?
Então, eu me esforcei muito para aprender a falar espanhol e eu acho que isso é muito importante. No meu primeiro ano, eu estava total empenhada a aprender a falar espanhol. Então, eu fazia um cursinho online, de graça, que eu deixei no Instagram para vocês e anotava, todas as minhas anotações eram em espanhol, todos os slides dos professores são em espanhol e os livros também daqui são em espanhol. Então isso facilita, porque o seu contato com o espanhol é diário. Você escuta os professores, você lê e você escreve. Nas primeiras vezes você vai começar a jogar um portunhol. Sim, porque você escreve muito em espanhol, você escreve muitas vezes. Então você tem contato com o espanhol diário, então isso é bom, não é ruim. Por isso que eu acho importante, logo nas primeiras semanas, você tentar ler, você tentar escrever os seus resumos em espanhol. O que eu fazia? Quando tinha alguma palavra nova que eu não sabia o que significava, eu anotava ela. Se eu estivesse na sala de aula, eu anotava e pesquisava sobre o que era. Ou perguntava ao professor. Alguns dos professores, até hoje, no meu segundo ano, quando tem uma palavra assim meio diferente, eles até traduzem ali para você. Outros professores pedem para você se virar, porque não é função deles traduzir as coisas para você. Então eu anotava e em casa eu ia lá, via do que se tratava aquela palavra. E aí eu tentava sempre usar ela. Tinha uma palavra que, igual o mas, quando a gente vai colocar o mas, a gente coloca pero. Então isso ficou muito fácil para mim, fazer, a palavra fazer, que é hacer. Então, sabe, palavrinhas assim que você vai usando todos os dias, você vai criando o hábito, você acaba escrevendo, você acaba lembrando da palavra e sai muito natural. O problema aqui, gente, é falar. Isso pra mim tem sido uma dificuldade muito grande, porque, como eu disse pra vocês, eu tava tentando, assim, me empenhar ao máximo a aprender a falar espanhol. Eu queria falar em espanhol, gente. Falar espanhol ao máximo, eu acho lindo, maravilhoso. Eu queria até com sotaque, porque eu sou abusada. Que era pra falar e pra falar direito. Mas, o que que acontece? Eles aqui falam em português, em loja, na faculdade, né? Então, assim, todo mundo sabe falar português. E eu com medo de, assim, você tem, não sei vocês, mas pra mim a maior dificuldade é que eu tenho medo de falar alguma coisa errado, porque assim, eu sei algumas palavras, mas eu não sei assim frases inteiras do que eu quero falar com a minha cabeça, sei lá, eu não consigo montar. Hoje eu até consigo montar frases, mas eu não consigo falar porque eu não tenho o hábito de falar com ninguém. Meu contato é com brasileiro e na faculdade se eu tiver que falar alguma coisa com o professor, ele entende português e na secretaria, enfim, tudo quanto é lugar. Aí quando eu fui numa lojinha uma vez, simplesmente eu cheguei lá, né? Olá, buenas tardes. Quanto cuesta esto? R$ 50. Gente, eu fiquei velha, sério, real. Eu não consegui, tipo, eu falei, pô, quando eu tentei, assim, criar coragem pra perguntar pra mulher quanto custava o negócio lá, eu treinando meu espanhol, gente, a mulher simplesmente me respondeu em português. Então, tu vai na loja, tu tenta jogar um espanhol lá, eles te respondem em português. Então, assim, não é só na faculdade, é na fronteira, todo mundo sabe. Então, quando foi passando as outras semanas na sala de aula, tudo aquilo que eu achava, assim, muito difícil, a minha professora, que falava muito, muito embolado, foi se tornando mais fácil. As palavras foram começando a fazer sentido, porque o que eu escrevia ou o que eu lia e pesquisava em casa do que era, a professora às vezes falava, então eu já sabia o que que era. Então tudo vai se tornando muito comum. O ouvido vai ficando sensível para o espanhol. E assim, no primeiro ano, eles pediam muito seminário. Praticamente todos os meus professores pediram seminário. E aí eles estavam dando pontos extras se você tentasse falar espanhol. Então eu criava, fazia, né, o meu papelzinho do que eu tinha que falar, fazia ele em português, depois traduzia para espanhol e tentava gravar aquilo ali. Treinava, né? Então, assim, eu achei que eu me saí super bem. Só que como no segundo ano ninguém pediu, não fiz muito seminário, e os que eu fiz eu podia falar português, eu fui levando. Acabou que agora que eu tô terminando o segundo ano, né, eu fiz um seminário de microbiologia e ela exigiu o espanhol e ele valia ponto, ele ia ser avaliado, o meu espanhol ia ser avaliado. E aí eu simplesmente, gente, caguei no espanhol. Foi horrível. E ela falou uma coisa que eu acho assim muito certo.
Eles não ligam muito se você sabe ou não falar em espanhol. Por quê? Não é de interesse do professor que você saiba falar, porque ele entende português e o professor só está ali para ensinar. Então, se ele fala um portunhol com você, se ele fala um jeito mais fácil para você entender, tudo bem, porque ele tá ali para poder te ensinar a matéria, fazer você entender a matéria, não o espanhol. O espanhol é de interesse seu para a hora que você for tratar de paciente. Quando você chegar no hospital, lá os pacientes não vão falar português com você, os pacientes vão falar espanhol. Porque eles estão ali, gente, eles são doentes, eles querem conforto, eles querem segurança com a pessoa que está atendendo eles. E eles associam, tanto aqui no Paraguai quanto qualquer outro lugar, o pessoal associa acadêmico com estudante, né? Com burro, não sabe, entendeu? Então, assim, você não sabe, você tá aprendendo, eu não quero você. Então, se você já chega falando português com ele, ele vai te associar que você é estudante. Se você é estudante, você não sabe nada. Então, quando você chega com o espanhol na ponta da língua, você já passa uma autoridade para ele. Não, ele tá falando espanhol, então ele é médico. Então, isso não é para você na faculdade, isso é para você na sua vida acadêmica com os pacientes. É pessoal, muito pessoal, contato paciente. E a hora que você estiver ali, não tem ninguém para ficar, não tem tradutor do teu lado. Entendeu? Então, essa é uma das escolhas que você tem que fazer quando chegar aqui no Paraguai. Isso que você tem que entender. Você não tem que só entender o espanhol para faculdade, você tem que entender o espanhol para toda a sua vida aqui acadêmica, entendeu? Pelos seus pacientes. Bom, se você tá aí, tá com medo do espanhol, como eu disse, é muito fácil você se adaptar, é muito fácil você aprender. Eu acho que aprendi a escrever primeiro do que qualquer outra coisa. Escrever para mim foi muito natural. Você tá com medo de você não entender a matéria, de você não entender os professores, esse medo não é nada, tá? O que eu disse para vocês sobre o espanhol foi isso, né? Sobre os pacientes, você tem que aprender para ter esse contato com eles. E eu acho que é assim, uma oportunidade para você aprender uma nova língua, né, gente? Mas é aquilo, mas vem na cabeça que todo mundo aqui sabe falar português e que não vai ser bicho de sete cabeças para você. O bicho de sete cabeças aqui para você vai ser você conseguir praticar o espanhol com eles, porque é muito difícil, gente. É muito difícil você conhecer um paraguaio que você tentar ficar ali treinando espanhol com ele. Você fala tanto português que você fica muito inseguro para falar espanhol. Pelo menos eu, que eu tenho muita vergonha, tenho vergonha de errar. E eu não consigo, assim, não tenho conseguido falar. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu like aí, porque isso ajuda muito. Se você tiver mais dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou também, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todos e não me esqueça de me seguir no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!